A primeira coisa que todo homem de valor deve ter é um propósito. Você precisa de uma coisa que te guie no seu dia a dia. Vou dar 2 exemplos aqui de 2 homens reais. O primeiro deles é o Victor Hazin, criador da Neurobots, que é uma empresa especializada na criação de exoesqueletos que ajudam na recuperação de pacientes que passaram por aneurismas ou AVCs e perderam o movimento de suas mãos. Através das criações da empresa do Victor, os pacientes podem voltar aos poucos a ter os movimentos das mãos, poder pegar objetos e podem voltar a ter qualidade de vida. Tudo isso usando o melhor, o mais avançado na neurociência e coisas que são relativamente mais simples, como a impressão em 3D. Um outro exemplo é o Danilo Bifone. Ele é criador do projeto Muda Moca. A zona leste de São Paulo é a zona com menos verde na cidade, onde tem menos árvores, menos parques, menos áreas verdes de convivência. Porém, a zona leste também é, ao mesmo tempo, a maior região da cidade de São Paulo, que mostra aí um pouco do abandono que a gente vive aqui no lado leste de São Paulo. O Danilo, ele começou a sair nas ruas à noite plantando mudas de árvores pelo bairro. E aí ele acabou descobrindo com o tempo que ele não precisava agir na ilegalidade, porque é permitido, se você seguir aí uma série de regrinhas da prefeitura, que você plante qualquer coisa em qualquer coisa não. Mas que você... Qualquer coisa não, tá? Segura aí que você vai plantar no seu bairro. Mas que você plante mudas de plantas em qualquer lugar da cidade se você seguir essas regras. E aí, com o tempo, ele acabou criando um grupo, e esse grupo hoje faz plantações não só na Moca, mas também na cidade inteira. Veja bem, 2 pessoas com 2 projetos muito diferentes, com 2 propósitos muito diferentes, mas que afetam diretamente a qualidade de vida de pessoas. Pessoas encontram um propósito quando descobrem algo que fazem com que elas se sintam inspiradas, focadas, motivadas, que façam elas quererem mais e fazer mais e continuar naquele caminho. E eu acho que esse é um dos principais pilares do que é o valor de um homem. E quando eu tava fazendo o roteiro para esse vídeo, eu lembrei de uma música que eu gosto bastante, que tem no filme O Príncipe do Egito, que é um filme muito bonito, eu recomendo bastante a você. E aí eu trouxe um trechinho dessa música. Ele fala mais ou menos assim: se um homem perde o que tem, deixará de ter valor? Ou esse é o reinício de um destino agraciador? Como você mede o valor de um homem? Pelas suas posses, força ou fé? Pelo quanto ele ganhou ou pelo quanto ele deu? E para comemorar aí os 150 episódios do Pistolada, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse tema, que eu vejo muitos outros canais falando a respeito, e eu resolvi aí, depois de bastante tempo, dar a minha opinião sobre o que é ser um homem de valor. Então prepara aí a sua carteirinha de macho alfa. Não consigo. Então prepara a sua carteirinha de macho alfa aí, que tá começando o Pistolada. Antes de começar esse vídeo daqui, gostaria de pedir um minutinho pra você deixar o seu like nesse vídeo daqui, que ele ajuda bastante a gente. Gostaria de pedir pra você compartilhar esse vídeo daqui em algum grupo do WhatsApp com seus amigos. Sempre ajuda bastante a gente quando você compartilha esse conteúdo com a sua galera, com a sua roda de amigos, com quem você segue, ou quem você admira, ou com quem você conversa no dia a dia. E aí, eu gostaria de pedir um minutinho aqui pra agradecer a todo mundo que faz parte do nosso clube do canal. Vou deixar vários nomes passando aqui na tela, mas cada uma dessas pessoas é responsável por ajudar com que o nosso trabalho continue existindo, continue sendo produzido no dia a dia. A gente tem aí valores diferentes para contribuir no nosso clube do canal, então gostaria de te convidar para fazer parte do nosso clube do canal. Ajuda bastante a gente a produzir conteúdo aqui no YouTube. É uma forma muito simples de você colaborar com o nosso trabalho. Existem valores diferentes, tiers diferentes, benefícios diferentes para você fazer parte. Mas se você não quiser fazer parte do nosso clube do canal, gostaria de te convidar a deixar um like e se inscrever no nosso canal, que já ajuda muito. Um outro recado é que em comemoração aos 150 episódios, nós estamos vendendo o pôster do Pistolada novamente. Pra quem não sabe, esse daqui foi uma arte que nós fizemos em comemoração aos 100 episódios do Pistolada. Foi uma arte feita pelo menino Tobias, nosso ex-estagiário de redes sociais. E você pode comprar a sua cópia desse pôster daqui, você pode deixar ele colado, que nem eu tenho aqui alguns deles colados no nosso cenário. Muita gente pediu pra gente reimprimir esses pôsteres daí, a gente tava só esperando aí uma ocasião especial. Então essa é a ocasião especial, a gente não vai ficar vendendo eles por muito tempo,
Então, vai ser um período curto, vai ser um pouquinho mais do que da última vez, mas mesmo assim, a gente não vai ficar vendendo pra sempre não. A gente gosta de fazer vendas limitadas aqui, pra gente não... Como a gente tá com a equipe reduzida, como a gente tem uma série de problemas aí pra conseguir fazer essas vendas, a gente trabalha com menos pra conseguir garantir que todo mundo receba o produto, tá bom? Então, vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra você poder comprar aí o pôster de comemoração do Pistolada. Pouquíssimas pessoas têm esse daqui, viu, bicho? Então, corre. Um grandíssimo diferencial que vai te tornar um homem de valor é você escutar os seus amigos. Uma pesquisa apontou que 3 entre cada 10 homens têm problemas em conversar com seus amigos sobre seus medos e incertezas. Ou seja, uma grande maioria dos homens muito provavelmente está sofrendo com algum problema nesse exato momento e não tem com quem falar sobre isso. Quando foi a última vez que você conversou sinceramente com seus amigos? Quando foi a última vez que você entendeu? Quando foi a última vez que você tentou entender o que passava na vida deles e que é muito mais do oi, tudo bem, ou bora tomar uma breja, ou bora falar de futebol, ou bora falar de qualquer outra groselha? Quando foi a última vez que você realmente se interessou pelo que estava rolando na vida de uma pessoa que você chama de amigo? Quando foi a última vez que você entendeu o que fazer essa pessoa triste, o que fazer essa pessoa insegura, e você realmente ouviu, sem julgar, sem querer dar pitaco, sem querer sair por cima, mas sim só pra ser um acalento na vida daquela pessoa. Em um mundo onde tudo parece espinho, você pode acreditar que você vai provar ser uma pessoa diferenciada quando você se mostra um lugar de conforto para as pessoas. Ser um homem de valor é uma pessoa com que as pessoas podem contar sempre. É ser uma pessoa que quando alguém que tá no seu círculo tem um problema, pensa em você e sabe que você vai poder ajudar ela. Quero falar aqui de um outro projeto da vida real, que é o Memó, que é um grupo de acolhimento para homens poderem conversar e expressar os seus sentimentos. Esse é um fenômeno que tem acontecido cada vez mais, que são de rodas de conversas entre homens, conversas francas, sem julgamentos, sem precisar aí mostrar que você é um macho alfa que fala grosso e faz vídeo na internet. E sim, uma pessoa que está disposta a ouvir os problemas das outras pessoas e entender que pessoas diferentes têm vivências diferentes, com resultados diferentes e precisam de jornadas diferentes para resolver os seus problemas. Fica a recomendação aí, o projeto dos caras é muito bacana e acho que vale a pena conhecer. Uma outra coisa que vai te fazer ser um homem de valor é você ser uma referência para as pessoas mais jovens. Quando eu era mais novo, eu não recebia conselho, eu recebia a bronca. Porque ninguém me falava nada sobre nada, eu ia lá, fazia tudo errado, e eu provavelmente apanhava por isso. Tomava bronca por isso, e eu tinha que ouvir uma série de sermões sobre as coisas. Não existia muito espaço para diálogo dentro da minha casa, então na maioria das vezes eu tinha que ir lá, quebrar a cara, sofrer com as consequências e lidar com as consequências também. Isso era muito problemático porque durante boa parte da minha vida eu fui filho único, e mais do que uma solidão gigante, eu sentia muito medo. Medo, cara, medo de fazer as coisas, medo de tomar bronca dos meus pais, medo da proporção que as coisas tomavam, de não poder conversar com ninguém, de não ter com ninguém pra me abrir, de não ter ninguém pra poder conversar. Era uma situação muito solitária e amedrontadora que eu vivi durante quase boa parte da minha vida. Eu já falei isso uma outra vez aqui no canal, mas quero falar de novo que todo mundo se preocupa com as crianças, menos quando tem que se preocupar de verdade com as crianças. Você falar sobre, mas pensa nas crianças, mas e as crianças, mas as crianças. É um discurso muito bonitinho de se falar no Twitter, é muito bonitinho de você reproduzir aí, garante uma série de votos, garante uns likes. Mas quando foi a última vez que você praticou isso? Quando foi a última vez que você conversou sobre o que realmente afligia uma criança ou um adolescente? Quando foi a última vez que você olhou com sinceridade? Quando foi a última vez que você olhou sem preconceitos para a dúvida de um adolescente e não tentou menosprezar ele ou diminuir ele? Ou tentou pelo menos conversar de igual para igual? O problema é que muita gente que fala que se preocupa com as criancinhas, ou com os adolescentes, ou com os jovens, acaba tratando o jovem como se fosse idiota, como se o jovem fosse burro, como se o jovem não tivesse o mesmo nível de cognição que eles. Quando muitas vezes os jovens, cara, sim, às vezes não viveu bastante a vida, não tem experiência suficiente, faz muita merda sim, mas entende sim das coisas. Uma coisa que eu tento sempre fazer aqui no canal é ter uma conversa franca com um adolescente, com um jovem. Não tento tratar jovem com oi, Pedrinho, hoje vamos conversar sobre seu pintinho. Cara, aqui eu tento ter uma conversa sincera. Mas e você? Quando foi a última vez que você teve uma conversa sincera com os jovens da sua família? Quando foi a última vez que você conversou com seu primo pra entender o que tava passando na cabeça deles? Quando foi a última vez que você conversou com o seu filho, com o seu irmão mais novo, sobre o que tava afligindo eles dentro da escola, sobre o que eles pensavam sobre a vida, quais as pressões que eles estavam enfrentando? A gente acaba
tendo essa fala bem babaca, dizer que, jovem não tem que se preocupar, tem só que se preocupar com a escola, tem só que se preocupar com o estudo, que saudade de ser jovem, você tá reclamando à toa. Quando a gente esquece a dor que muitos jovens estão sentindo, a gente esquece que, a gente precisa ter empatia, porque quando a gente viveu aquela situação, era difícil pra gente naquele momento. Hoje em dia, mais velho, você olha pra trás e vê que muitos daqueles problemas parecem simples, parecem bem mais simples, mas naquele momento não eram. Eu tive um professor que foi foda, que foi o Toshio. Toshio era meu professor de cursinho, ele também foi meu professor no reforço que eu fiz pra conseguir passar do terceiro colegial, que foi difícil pra caralho. E eu lembro que enquanto todo mundo tava brigando comigo, tava sendo completamente escroto, tava todo mundo vivendo uma realidade completamente paralela do que a minha, o Toshio foi a primeira pessoa que parou e prestou atenção em mim. Conversou comigo de igual pra igual, me tratou como ser humano, conversou comigo que tava pensando sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre as coisas. Foi a primeira vez que eu vi um adulto que conversava de igual pra igual comigo, que se preocupava comigo e que me aconselhou a evitar de fazer uma série de merdas. Vou dar um outro exemplo aqui da vida real, que é a Casa do Zezinho. Eu já dei uma aula lá, foi muito legal, e eles são uma instituição que ajuda jovens em situação de risco e alta vulnerabilidade social. Eles ajudam esses jovens a desenvolverem habilidades, talentos, sonhos e poderem estudar e poderem, sonhar. Acho que poder sonhar, poder querer mais da vida é uma das coisas principais que eles fazem. Se você olha pra você e pensa que você não tem valor, que você não tem mais chance, que você não tem mais potencial, que tal ajudar um jovem a reconhecer o valor que ele tem? Que tal ajudar um jovem, um adolescente a desenvolver esse potencial? Não existe nada mais valoroso do que alguém que inspire os outros, que ajude os outros, que desenvolva o potencial dos outros. Eu olho pra trás e eu vejo com muito carinho o Toshio porque ele fez isso comigo. Ele me ajudou quando ninguém mais me ajudava. Ele me ouviu quando ninguém mais me ouvia. E quando eu tinha uma série de rancores, ódios, fúrias e coisas rolando dentro de mim, ele foi a primeira pessoa que sentou, olhou na minha cara e falou comigo. E é simples assim, muitas das vezes. É deixar o jovem falar, se expressar, é entender e, se puder, ajudar a abrir as portas pra ele. Outra coisa que vai te fazer ser um homem de valor é você ter inteligência emocional. Muitos dizem que ser homem é não ter sentimentos, não ter medo, saber ser frio e calculista. A gente fez um vídeo sobre ser frio e calculista aqui, tem várias dicas legais sobre ser frio e calculista. Mas, bicho, ser homem é muito mais que isso. E a gente tá falando aí que, e eu vivi muito isso há muito tempo, que ser homem é você saber se expressar através da violência, da raiva, de ser uma pessoa que não troca muita ideia, não tem muito papo. Quando você tem uma miríade gigante de sentimentos que você pode sentir, você deveria saber sentir eles. E saber lidar com cada um deles, não apenas suprimir eles. Veja bem, eu sempre repito isso, mas acho que vale a pena repetir. Ter inteligência emocional não é ser um bebê chorão. Quando a gente fala que homem pode chorar, não significa que você vai resolver todos os problemas da sua vida chorando. Significa que sim, você tem que reconhecer a sua tristeza em alguns momentos e se dar um tempo para cauterizar aquela tristeza antes de querer sair vivendo uma vida normal. Você ter valor, você ser uma pessoa que as outras pessoas conseguem reconhecer que você é acessível. Você é uma pessoa que é um ser humano e não um robô, não uma máquina, não uma pessoa completamente inatingível. Deixar mais um exemplo aí de pessoa real, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Brunão. Brunão, ele é o criador do Esquadrão Tai, que é um grupo de Muay Thai que dá aula aqui nas academias da Moca, dá em outros bairros de São Paulo também. E o Brunão, ele tem uma coisa muito engraçada assim, que ele é enorme, irmão. Cara, o maluco é um armário, parça. Ele tem deve ter uns 2 metros de altura. Mas como eu tenho 1,70, parece que ele tem 3. E ele é gigante, assim, cara. Um cara grandão, fortão. Ele é meio gordinho, então ele parece ele parece um urso. Ele tem uma barba e ele é careca, tem uma puta cara de mal. E ele fala, ele tem uma voz grossa assim, ele fala, blá, blá, blá. E eu lembro que toda vez que eu olhava ele na academia que eu fazia, eu tinha medo dele, porque eu olhava assim, maluco, olha esse maluco, velho, o cara vai me matar, tá ligado? Assim, um cara de louco, sabe? E o cara luta Muay Thai, esse cara da luta é tudo doido, você tá maluco. E aí eu lembro que um dia eu fui fazer aula de Muay Thai, que eu queria muito voltar a fazer luta, e trombei ele. E é provavelmente uma das pessoas mais coração que eu já conheci na vida. É um cara que sabe rir, é um cara que abraça, é um cara que brinca, é um cara que se preocupa com você, é um cara que quer saber de você, é um cara que se interessa por você, pela sua vida, se interessa com todo mundo do grupo dele, é um cara que liga pra cada um dos alunos pra saber se os alunos vão pra aula ou não. E eu lembro que ele é uma pessoa que inspirava muitas pessoas, ele tinha uma admiração muito grande pelos outros. Não é porque ele era alto, com cara de mal, não é porque ele falava grosso, não é porque ele poderia bater em qualquer um ali em qualquer momento, mas ele era um cara que ele conversava com os outros, que ele era completamente acessível, que ele era uma pessoa
pessoa que demonstrava que ele estava lá para qualquer pessoa que precisasse deles. Ter valor não é ter cara de mal e ser fechado. Ter valor é você mostrar que você é um porto seguro para os outros. E para terminar, eu acho que a principal coisa que vai te fazer ser um homem de valor é você não ter medo de ser quem você é. Existe um conceito chamado caixa dos homens, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo de um outro dia. Mas é que ele diz que a gente que é homem, a gente tenta seguir meia dúzia de regrinha. Então você precisa ser frio, você precisa ser calculista, você precisa ser agressivo, você não pode dar muita risada, você não pode falar fino, você não pode se vestir de um jeito X ou Y, você não pode ter esse ou outro emprego, e você precisa viver o tempo todo sobre essas regras, porque caso você, sei lá, dance, caso você faça arte, caso você goste de usar rosa, caso você se masturbe para algumas pessoas, você não faz mais parte daquele clubinho de homens de valor. Você não faz mais parte daquele clubinho de homens. Eles definem a masculinidade como uma coisa muito fechada e restrita e que quase nunca você consegue viver à altura de tudo que esperam de você, porque isso daqui só funciona com personagens da ficção e não com pessoas reais. Um homem de valor é um cara que é seguro de si, das escolhas que faz, da vida que vive, e não que segue as regras do que um perfil no Instagram ou um canal no YouTube fala. Um homem de valor não é o cara que tá preocupado em repostar a frase no Twitter, ou xingar a mina, ou xingar um cara que gosta de outro cara. Isso não é valor pra ninguém, velho. Um homem de valor tá 1000 vezes mais preocupado com o que ele faz e não com o que ele aparenta ser. Meu nome é Edson Castro, esse é o Pistolada. Valeu!